Um balanço dessa reunião que abriu, na verdade, a programação essa de palestras, né, aqui da 29ª abertura da colheita do arroz, como já é tradicional, né, Dai? É verdade, Alex, nós tivemos hoje aí, né, uma série de assuntos, a reunião foi bem corrida, nós tínhamos que entregar o auditório num determinado horário, tivemos que acelerar. Assunto tinha, né? Assunto tinha muito, né? Eu acho que nós temos aí um ano de grandes dificuldades para a lavoura de arroz, né? E para todo o setor, para toda a cadeia, né? Conseguimos fechar o documento que vai ser entregue à ministra com os pleitos do setor, né? Com unanimidade. Isso foi bem difícil, a gente não conseguia desde o final do ano passado fechar esse documento, tivemos a oportunidade de fechar hoje. Eu te destaco 2 pontos importantes, assim, que é a questão de um pedido de solução tributária, né? Nós tivemos aí durante todos os governos anteriores uma discussão a esse respeito e nada evoluiu, né? E nós precisamos aí para a cadeia uma solução da questão tributária urgentemente, né? Tu te referes a essa diferenciação de CMS? Eu me refiro, por exemplo, à questão do arroz importado entrar em alguns estados com menos imposto que o gaúcho ou que o catarinense, né? E é inadmissível que o comprador, que o brasileiro consumidor de arroz em determinado estado tenha preferência por um arroz importado porque ele tem menos tributo do que o nosso, do sul ou de Santa Catarina. Isso é inadmissível, isso precisa ser enfrentado. O governo federal precisa enfrentar essa questão, que é um dos problemas que afetam significativamente a cadeia produtiva do arroz. A outra questão é a questão do Mercosul, né, que foi o primeiro item de todos ali a ser apresentado pela ministra. Nós temos na lavoura de arroz hoje, no meu entender, um grave problema que é a questão de custos, né? Nós estamos produzindo a cada ano a um custo maior e não há preço suficiente para cobrir esses custos, né? Nós precisamos enfrentar essa questão do Mercosul, pelo menos nos adequando ou trazendo para dentro do Brasil alguns insumos com o preço que os nossos concorrentes têm. Isso precisa ser enfrentado, isso vai ser enfrentado. E liberdade para comprar. Daí, mas também tem uma discussão paralela a isso aí, que seria a liberação dos genéricos, né? Dos químicos. A quanto está isso aí? Se é possível, não é possível? Eu te digo assim, ó, nós temos hoje dentro do Brasil uma solução interna, Alex, que não vinha sendo atendida pelo governo anterior, que é a questão de enfrentar essas questões. O que nós queremos? Nós queremos produção, nós queremos ser o país mais limpo do mundo, a um custo de produto que nós não temos viabilidade mais de seguir na produção com esses custos. Então eu te digo assim, nós temos que enfrentar isso, nós precisamos liberar os genéricos, nós precisamos liberar a questão da objetiva concorrência com os demais parceiros aí do Mercosul. Ou não permitir que o produto entre no Mercosul, porque se nós temos diferenças de custos, se temos diferenças de custo e isso não é enfrentado, como é que nós vamos trazer arroz do Paraguai que tem custos inferiores, usa produto que nós não podemos usar, usa questões sanitárias que nós não temos? Bom, então não pode ser as duas coisas, né? Ou nós não podemos comercializar internamente esse produto, ou nós temos que dar a mesma condição ao produtor brasileiro de ter o mesmo enfrentamento. E isso, Alex, é um aspecto que hoje é visto porque é o principal aspecto, mas por trás disso tem outros mais, né? O Henrique levantou, bem levantado, as próprias questões da indústria. Como é que a indústria amanhã ou depois vai concorrer com uma indústria paraguaia que paga uma tarifa de energia 75% menor do que a nossa, né? É de 90 para 400 dólares o quilowatt. O Brasil é o 6º país que mais se paga caro a energia e o Paraguai é o 26º. Então isso vai se apresentar, Alex, logo ali.
Né? Então, nós precisamos enfrentar essas questões. Por exemplo, a questão da embalagem, que é muito mais barata lá no Paraguai. Eu tive agora no final do ano lá no Paraguai. É muito mais barato uma embalagem, porque a energia deles é muito menor. E embalagem é energia. Então, quer dizer, todas essas questões, hoje, o que mais aparece é essa questão do insumo, do adubo, do herbicida, mas tem muito mais coisa por trás disso do que o tocante só a questão da produção, né? Então a cadeia tem que se preocupar com isso como um todo, porque amanhã nós vamos ter a indústria reclamando da indústria paraguaia porque eles pagam menos energia que a nossa. Então nós temos que avançar nisso. Isso depende do governo, lógico, mas depende muito também, e me parece que goza de um prestígio muito grande a ministra da Agricultura. Como é que ela tem recebido isso aí? A questão do Mercosul é uma questão que ela é muito sensível a isso. Como é que ela tem recebido isso aí nessas reuniões que tu tem participado como presidente da Câmara Setorial? Como é que está sendo processado, deglutido isso dentro do governo? Eu vou te dizer a maior diferença que eu vejo, e com a experiência de quem vinha tratando, né, antes como Federarroz e depois como Câmara Setorial, isso dentro do governo. A cada reunião que se tratava em Brasília sobre a questão do Mercosul, era dito, eu vou falar de forma simples, né? Era dito assim: o Mercosul é imexível. Nós temos que arranjar mecanismos que igualem essas questões, ou favores internamente que igualem essas questões. Porque de compensação. Compensações. Mas o Mercosul não se discute. O que nós passamos a ver, né, é neste governo de agora uma posição diferente, inclusive do próprio presidente da República, que diz: não, nós temos que rever essa questão do Mercosul, né? Então eu acho que nós temos uma abordagem política muito diferente, né? E eu acredito, apesar das coisas não serem fáceis, né, e de eu ver ainda uma grande caminho a ser percorrido para que isso aconteça, né, porque nós já tivemos aí o presidente da Argentina vindo ao Brasil só de ouvir dizer que vão mexer em alguma coisa do Mercosul. Nós temos aí o Paraguai no mesmo formato. É uma questão delicada, é uma questão complexa, e que se tornou mais complexa ainda ao longo do tempo, porque se tivesse sido enfrentada lá no início, né, talvez nós não tivéssemos hoje a anomalia que tem, né, no Mercosul. Então eu acho que nós temos, pelo menos nesse governo, a possibilidade de discutir isso mais profundamente. Muito obrigado. Obrigado.